Olá a todos! Vamos refletir hoje sobre a passagem de Lucas 17, versículo do 1 ao 4, que diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas, ai do culpado, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrado no pescoço do que fazer com que um desses pequeninos pequem. Tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, perdoa-o. Que difícil, né? E nesse pequeno trecho da Bíblia, nós podemos refletir algumas coisas sobre as nossas atitudes e as atitudes dos outros. E nessa passagem, Jesus fala sobre responsabilidade, responsabilidade emocional, sobre como o nosso comportamento, as nossas atitudes influenciam os outros. Fala também sobre a importância do perdão. Isso tem um vídeo gravado antes que eu falo um pouquinho que o perdão não é bom só para quem escuta, é bom para quem dá. É importante demais para a sua saúde emocional e a sua saúde física também, já que o guardar de sentimentos ruins, eles podem ser refletidos em sintomas no próprio corpo. Então esse tema ele é muito atual, porque ele traz à tona como os relacionamentos humanos são vistos hoje em dia, como eles impactam as pessoas como sociedade. Em algumas versões, o versículo 1, ele traz a palavra escândalo, mas ai de quem praticar o escândalo. E nesse contexto, a palavra escândalo não significa fofoca, não. Não significa notícia chocante. O significado original é algo que faz alguém tropeçar, cair, se desviar do caminho. E é interessante que Jesus ele reconhece que na vida, no nosso dia a dia, existirão erros, existirão conflitos, existirão momentos que você vai perder totalmente o equilíbrio. Vivemos em um mundo imperfeito em que em algum momento da sua vida, mesmo que você seja perfeito, mesmo que você seja o Superman, a Mulher Maravilha, em algum momento você vai errar. E em algum momento, aquele que está do seu lado, seja o seu parceiro, seja o seu filho, seja um professor, seja um patrão, em algum momento essa pessoa vai errar também, porque ela é imperfeita como você. Porém, ele deixa claro no versículo 1 que uma coisa é você cometer o erro, porque pode acontecer de você cometer um erro, é involuntário, acontece. Você cometeu o erro. Outra coisa é você agir de forma maliciosa para que outra pessoa erre, para que outra pessoa peque. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem atitudes que nós fazemos, nós, me colocando no meio, nós fazemos, sabemos o resultado daquilo. Sabemos que estamos levando alguma pessoa a pecar. Isso se você for religioso. Se você não for religioso, eu posso falar com também, você comete atitudes, você tem comportamentos que vai levar a pessoa ao erro e você sabe que vai, mas mesmo assim você comete. E são essas pessoas que Jesus está falando, mas ai de quem levar a um desses pequeninos não é criança. Pequeninos são as pessoas que seguiam, né, Jesus na época. Então, ele estava querendo dizer isso, ou as pessoas inocentes. É isso que ele está falando. Ai de quem levar pessoas inocentes, a induzirem pessoas inocentes ao erro. E isso nos leva a uma pergunta, assim, bem importante. Eu fiz essas perguntas no meu WhatsApp uns dias atrás e eu quis trazer um vídeo refletindo sobre isso. E isso nos leva à pergunta que é a seguinte: qual a influência que eu tenho sido na sociedade? Como as minhas atitudes estão influenciando meus filhos, meus irmãos, meus amigos, os meus colegas de faculdade, os meus colegas de trabalho? Como tem sido esse meu comportamento? Como tem sido para a sociedade as coisas que eu estou fazendo? Na Bíblia está dizendo, né, que nós temos, né, pessoas nos observando o tempo todo. Então, como tem sido esse comportamento? Na maioria das vezes, nós pensamos nas nossas escolhas como algo individual, mas nós não paramos para refletir como essas escolhas vão influenciar aqueles que estão ao nosso redor. E eu não estou falando isso para que você seja escravo de quem está ao seu redor. Não. Mas tem atitudes nossas que nós podemos fazer essa reflexão. Atitudes pequenas, que não vão mudar o seu meio, entendeu? As coisas que você quer.
mas vão mudar, talvez, o meio da outra pessoa, a vida da outra pessoa. Entendeu? Então, nós refletimos muito sobre nós, mas esquecemos o outro que está do nosso lado, que vai ser beneficiado ou prejudicado de forma direta por causa das nossas escolhas. As nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, elas podem encorajar ou desencorajar as pessoas. Então, você tem uma responsabilidade emocional muito grande por essas pessoas. E no versículo 2, Jesus ele é muito enfático, sabe? Ele usa uma linguagem assim bem dura para te trazer a realidade da sua responsabilidade. Ele diz assim: seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar. Para você ver como muita gente está matando as outras pessoas. E eu digo isso, a morte emocional. Né? Nós temos uma responsabilidade grande sobre algumas pessoas, alguns líderes religiosos têm, e eles não percebem que as atitudes, os comportamentos, as falas, como elas matam as pessoas. E Jesus diz isso para te deixar claro que ele fala para você perdoar, ele fala para você entender que todos pecam, inclusive você, mas ele também te traz a realidade que você não pode ser malicioso, que você não pode levar outra pessoa a pecar. O fato dele ter falado no versículo 1 que vai haver momentos que você peca, isso não é justificativa para você cometer erros e erros e erros e erros de forma racional, entendendo o que você está fazendo e mesmo assim fazendo. Essa afirmação, né, que Jesus fez, ela nos mostra como somos responsáveis pelas outras pessoas. E Jesus não está falando apenas de líderes religiosos nesse texto. Nós sabemos que os líderes religiosos, eles têm uma grande influência na vida de muitas pessoas, que veem eles como o anjo da igreja, né? Que a gente considera, nós, como os crentes, né, cristãos, nós consideramos os anjos da igreja. Não é sobre eles. Nós sabemos que muitas pessoas estão sendo mortas dentro da igreja, mortas espiritualmente, tá? Emocionalmente, por líderes religiosos, que perderam totalmente a noção das coisas e influenciam vidas. Mas também estou falando de patrões, entendeu? Que fazem os seus empregados a se submeter a certas coisas, até ilegais. Estou falando de professores, estou falando de pais e de mães que influenciam negativamente a vida dos seus filhos. Então não é só sobre líderes religiosos. Essa palavra aqui, ela serve para qualquer pessoa. Todos nós exercemos influência de alguma forma nas famílias, nas escolas, no trabalho, na nossa rua, na nossa comunidade. De alguma forma, nós influenciamos. Aqui na rede social, né, nós temos liberdade de falar. Talvez a minha fala influencie alguém, talvez a sua fala influencie alguém. Então, todos nós temos uma responsabilidade, né, de fala. E, curiosamente, né, essa palavra também aparece na psicologia. Albert Bandura, que é o criador da teoria do aprendizado social, ele diz que o comportamento ele é aprendido com a observação. As pessoas observam e reproduzem os comportamentos observados no outro. E aí, o que é a questão? Os seus comportamentos, eles são observados e eles são aprendidos, seja pelos seus filhos, seja pelos seus liderados, seja pelos seus colegas de faculdade, de trabalho, seja pelos membros da sua igreja. Isso quer dizer o seguinte, que nós ensinamos muito mais pelo nosso comportamento do que pelas nossas palavras. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: ensina o seu filho no caminho em que deve andar. É pelo seu exemplo, não é pelas suas palavras. Porque falar é muito fácil. Eu posso pegar um livro de autoajuda e ver uma passagem, entendeu? Pegar aquilo ali e falar com meu filho. Ah, isso, isso, isso. Mas o exemplo? Zero exemplo. Entendeu? Porque falar é muito fácil. Eu posso falar para você fazer uma coisa e eu mesmo não faço. Então, teoria é muito boa, é importante, mas a prática é muito melhor. Por isso, às vezes, antes de perguntar se alguém está nos ouvindo, nós poderíamos pensar assim: será que alguém está nos observando? Porque não adianta você ter uma lábia muito boa se a pessoa te conhece e sabe que você não é nada daquilo. E depois desse alerta, dessa cajadada, Jesus ele faz uma outra observação. Se o seu irmão pecar contra ti, perdoa. Aí ferrou. Aí depois disso tudo, que Jesus falou que você tem responsabilidade sobre os seus comportamentos, aí Jesus fala, no versículo 3, tenha cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda. E se ele se arrepender, perdoa. Então, assim, é importante a repreensão. Nós não podemos dizer que repreender é errado, né? Como alguns falam, né? Que deixa as pessoas fazerem o que quiser. Não, gente, é muito importante. Até porque tem gente que faz as coisas porque ainda não teve experiência. Eu tive experiência, eu posso dizer. Porém, essa repreensão, ela não é algo
imposto, autoritário, entendeu? Sem nenhum tipo de entendimento, sem nenhum tipo de lógica, sem nenhum tipo de raciocínio. Nós vivemos em uma época que algumas pessoas pensam que amar é nunca corrigir, é nunca disciplinar, é deixar a pessoa viver da forma e a vida vai ensinar. Mas Jesus, ele deixa claro que é necessário a correção. Mas existe um meio de corrigir, existe uma forma de corrigir. E uma das formas de corrigir, vou até antecipar aqui a explicação, é você ter você como exemplo. Não adianta você querer corrigir e fazer os mesmos erros. Não é nem lógico, né, você fazer isso. Apesar de acontecer muito, né? Deixa quieto. Então, Jesus mostra que amor e correção, eles não são opostos. Corrigir não é humilhar a pessoa, não é constranger, não é odiar, não é condenar, não é apontar o dedo. Corrigir não é se sentir superior. A correção saudável, o foco dela principal sempre é levar a pessoa a crescer, a amadurecer, a entender, a influenciar positivamente. E na psicologia existe um conceito chamado de comunicação assertiva, que é se expressar de forma clara, de forma objetiva, respeitosa e equilibrada. Agora, se eu tento corrigir uma pessoa, sendo ignorante, sendo autoritária, sendo bruta, eu não estou corrigindo. Eu estou fazendo qualquer outra coisa menos corrigir. Corrigir é você levar a pessoa a entender algo. Porque falar é muito fácil, mas você levar a pessoa a te entender é totalmente diferente. Nem agressividade, nem omissão. Jesus, ele não manda você ignorar o erro. Ele manda você a corrigir a pessoa sem matar a pessoa, sem condenar a pessoa no erro que ela cometeu. Até porque você pode cometer o mesmo erro. Ele ensina você corrigir com equilíbrio, corrigir o erro com a intenção de levar essa pessoa a se elevar, entendeu? A crescer como ser humano, a se restaurar, na verdade, porque o erro, ele danifica a pessoa, mas a correção, ela restaura. E essa correção sábia, ela exige uma maturidade emocional. Muitas vezes é mais fácil você julgar a pessoa do que você ajudar. É mais fácil condenar do que compreender. É mais fácil se afastar do que tentar restaurar um relacionamento. E Jesus, ele propõe um caminho diferente. E em seguida, ele acrescenta, né? Se ele se arrepender, perdoa-o. Eu sei que é difícil, às vezes, nós perdoarmos aquele que nos ofendeu, aquele que cometeu algo contra a gente. E o arrependimento, ele é mais do que sentir culpa. Se arrepender não é isso, gente. Tem gente culpada, se sentindo culpada, achando que se arrependeu. Arrependimento é você entender o que você errou, como você errou, e não querer cometer mais esse erro. Culpa é você saber que errou e se arrepender da pessoa saber que você errou. O arrependimento, ele é mais do que sentir culpa. É reconhecer o próprio erro e querer melhorar para não cometer esse erro novamente. Então, a gente chega ao ponto mais desafiador dessa passagem, onde Jesus diz: se pecar contra você 7 vezes no dia e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Eu não sei vocês, mas assim, dá para saber quando a pessoa está realmente arrependida ou quando ela se sente apenas culpada. E na maioria das vezes essa culpa é porque você descobriu. Não é porque do nada ela chegou para você e falou, não, ela foi descoberta de alguma forma, aí ela se sente culpada, ela vai até você e pede perdão. Então, não é a mesma coisa. Por isso que eu falei no começo. Você não se sinta escrava do ambiente que você tá, porque aqui tá dizendo para você perdoar 7 vezes 7. Não, você não é obrigado a ficar com essa pessoa, você não é obrigado a conviver, você não é obrigada a participar das mesmas reuniões, estar no mesmo espaço. Você não é obrigado a isso. Até porque não houve arrependimento daquilo que ela cometeu com você. Houve apenas a culpa, entendeu? Que foi descoberta, de alguma forma foi descoberta, aí ela está tentou pedir perdão para amenizar a situação. Então, Jesus, ele não está ensinando a ingenuidade. Jesus não está dizendo para você, olha, aceite os abusos impostos, aceite as más palavras que são lançadas sobre você, aceite a falta de respeito, aceite as traições, aceite as conversas fiadas, ignore os seus limites, ignore tudo, só volta. Não. Ele está ensinando aqui que o perdão ele deve ser maior do que o sentimento de vingança que às vezes surge dentro de nós, né? Poxa, muito difícil, gente, perdoar. Mas o sentimento tem que ser maior, o sentimento de perdão.
E o que a neurociência diz sobre isso? A neurociência diz que quando você está com ressentimento, sabe? Guardando aquele negócio que você não perdoa, você não consegue liberar perdão, e você fica com aquele sentimento dentro de você, ela diz o seguinte: o nosso cérebro mantém ativados os sistemas que estão relacionados a estresse e a ameaça, né? Nós falamos da amígdala cerebral nos outros vídeos. Então é isso. Então emoções como rancor, como ódio, como ira, elas podem fazer o quê? Aumentar a tensão emocional e gerar sintomas psicológicos, né? Inclusive sintomas que se expressam no corpo. Por outro lado, quando a pessoa libera perdão, ela diminui a tensão emocional que existe dentro dela, evitando, né, transtornos psicológicos, evitando uma descarga emocional muito grande, né, o peso, né, emocional muito grande. Isso, gente, não significa esquecer o erro. Você não está esquecendo o erro porque você está perdoando. Né? Ingenuidade de quem acha isso. De quem pede perdão, né, só porque a pessoa te perdoou que ela esqueceu. Não é isso. E a pessoa que acha que perdoando ela vai esquecer. É uma ingenuidade. Não significa fingir que nada aconteceu. Não significa concordar com o erro. Só significa deixar de ser prisioneiro daquele sentimento de raiva do que aconteceu. A pessoa que não consegue perdoar, ela se torna prisioneira daquele acontecimento. Entendeu? Sempre vai estar lembrando, sempre vai estar sentindo a dor que sentiu, sempre vai estar ligada àquilo ali, porque você não consegue esquecer. A pessoa que não consegue perdoar, ela continua ligada a acontecimentos dolorosos, mesmo quando ele já passou. Então, o perdão, ele não beneficia apenas aquela pessoa que é perdoada, mas também aquela pessoa que perdoou. E olhando para essa passagem, nós percebemos que Jesus estava falando de relacionamentos saudáveis. Ele nos ensina que devemos, primeiro, ter cuidado de como influenciamos a sociedade. Segundo, a responsabilidade sobre os nossos comportamentos. Terceiro, corrigir com amor e sabedoria. E quarto, perdoar quando tiver arrependimento. E esses princípios, eles não são apenas para a vida espiritual. Você pode não ser religioso, mas eles são importantes para a sua vida. Eles são importantes para a sua saúde emocional, eles são importantes para a sua saúde física, para a sua convivência social, para construções de relacionamentos saudáveis. E para encerrar, eu vou deixar algumas perguntas para reflexão. Que tipo de influência tem sido para a vida das pessoas? Quando alguém erra, eu procuro restaurar ou procuro julgar logo de cara? Terceiro, tenho dificuldade de reconhecer meus próprios erros? Outra pergunta, a quarta. Será que existe alguém que eu preciso perdoar? E quinta, e mais importante, será que existe alguém que eu preciso pedir perdão por algo que eu cometi?